companhia. E na videoaula de hoje vamos falar sobre essa ferramenta que faz parte da minha vida e que certamente faz parte da sua vida também, o rádio. Pois é, meus amigos, sistema de comunicação aí bastante antigo, que tem aí praticamente um século de vida, já passou por uma série de outras intervenções aí, uma série de outras novas ferramentas que apareceram, que pareciam que ia substituir o rádio, mas que o rádio segue aí intacto, né? Com uma sobrevida bastante interessante. E hoje a gente vai bater um papo aí sobre que raio que é isso, como é que isso surge, como é que isso se desenvolve. Bom, vamos lá. A patente, né, da origem do aparelho do rádio é atribuída a um inventor e físico italiano chamado Guglielmo Marconi. Né? O Guglielmo Marconi, né, se apoiou ali em experiências feitas pelo físico sérvio Nikola Tesla, né, e desenvolveu, né, uma técnica para poder transmitir som a partir de pulsos eletrônicos que seriam captados por um receptor, né, e conseguiu desenvolver essa ferramenta fantástica. Né? Bom, como o Marconi se apoiou em cima de pesquisas e descobertas do Tesla, é ao Tesla que é atribuído no final a invenção do rádio. No entanto, tem uma certa polêmica aí sobre quem foi o primeiro que fez essa invenção, porque a primeira transmissão feita pelo Marconi data de 1897. Todavia, entretanto, contudo, né, aqui no Brasil, lá na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um padre, né, chamado Roberto Landel de Moura teria feito uma transmissão dentro da cidade de Porto Alegre, né, uma transmissão feita do bairro da Medianeira até o Morro de Santa Teresa. Antes disso, no ano de 1893, só que por falta de registros, né, que conseguissem confirmar essa transmissão, né, o caso de Roberto Landel de Moura aí acabou sendo meio que ignorado, né? Então realmente a primeira transmissão considerada é atribuída ao Guglielmo Marconi, né? Mas independente do seu inventor aí, essa primeira transmissão ela não foi feita para ser utilizada como a ferramenta que a gente tem hoje do rádio, esse instrumento de informação, esse instrumento de entretenimento, né, que faz parte do cotidiano da gente. Né? Bom, a primeira transmissão feita com sentido de entretenimento verdadeiramente foi feita nos Estados Unidos e na Argentina, né? A gente não consegue precisar aí quem foi o precursor de vez, mas certamente foi durante a década de 1920. No entanto, é nesse mesmo momento aí que uma série de outras transmissões vão sendo feitas, porque foi uma tecnologia relativamente barata, né? Não tinha grandes custos para poder desenvolver um receptor, um transmissor, né? Então, entre o final da década de 10 e o começo da década de 20, uma série de locais no mundo vão começar a desenvolver tanto estações quanto aparelhos receptores de rádio para poder fazer esse tipo de transmissão. O que era uma grande vantagem, vamos lembrando aí que na década de 1910, 1920, a gente está falando de um início de um processo de industrialização, urbanização do mundo, né? Então, essa urbanização, essa industrialização do mundo não vai acompanhar diretamente uma população letrada, né? Então as informações eram transmitidas muito no boca a boca, porque a leitura de jornais acabava sendo
um elemento que dificultava a transmissão, já que nem todo mundo tinha acesso às letras, nem todo mundo sabia ler, então nem todo mundo tinha possibilidade de ler jornais, né? Então o rádio ele surge principalmente como essa ferramenta informativa, essa ferramenta que traz notícias, que traz informações. Vamos focar no caso do Brasil, por exemplo, né? No Brasil, originalmente, né, ainda na década de 10, o rádio ele tinha apenas uso militar, então só o exército podia fazer uso dessa ferramenta e para transmissões de comunicação, né? Então funcionava muito mais como uma comunicação sem fio à distância do que realmente esse informativo quase que espontâneo, né? Mas ainda no ano de 1919, né? Em 1919, como eu falei que na década de 1920 é quando os Estados Unidos e a Argentina começam a trabalhar isso aí de uma forma mais de entretenimento, mas ainda em 1919, né, se quebra a lei que permitia que apenas o exército utilizasse o rádio e no mesmo ano ainda, lá em Pernambuco, em Recife, a PRA Rádio Clube de Pernambuco fez a primeira transmissão de rádio por um civil, né? E quem estava à frente disso era o radialista, né? O Antônio Joaquim Pereira, né? O primeiro radialista brasileiro, né? Que fez transmissões, mas como eu disse, não ainda na forma de entretenimento, né? Muito mais como uma forma informativa, né? No sentido de jornalismo, né? Mas, olha, muito breve, né? Vamos ver em 1919, já em 1922, quando se deu o centenário da independência do Brasil, né? Independência em 1822, em 1922, presidente do Brasil era Epitácio Pessoa. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, o presidente, né, junto dos reis da Bélgica, que na época eram Alberto I e a Rainha Isabel, fizeram a primeira transmissão de rádio nessa forma comercial e de entretenimento para celebrar a abertura da Exposição Internacional do Centenário da Independência no Rio de Janeiro, né? Então a transmissão foi feita lá de uma antena instalada no topo do Corcovado e que foi transmitida ali não só para Rio de Janeiro e vizinhanças, mas inclusive para São Paulo, né? São Paulo, que não era a capital, obviamente, nunca foi capital do Brasil, mas que tinha uma importância muito grande economicamente. Lembro lá que os barões do café estavam centrados ali em São Paulo, então em São Paulo também teve essa transmissão. E o que rolou nessa transmissão? Bom, então rolou ali o discurso do presidente na abertura dessa exposição mundial e na mesma noite, né, através da mesma frequência, foi transmitido a ópera O Guarani, do Carlos Gomes, né? E quem foi o responsável por essa primeira rádio comercial, essa primeira rádio, né, com esse sentido de entretenimento? Foi um empresário carioca lá chamado Edgar Roquette Pinto. Roquette Pinto, você já deve ter ouvido falar esse nome, né? Inclusive é nome de prêmio de comunicação, dada justamente a esse precursor do rádio, né, que abriu aí as portas do rádio para a população brasileira. Cara, rapidamente o rádio, né, que tem aí o seu início entre as décadas de 10, década de 20, né, vai ser percebido como um instrumento de comunicação importantíssimo, né? Então, quando chega o período das guerras mundiais, né, então, a Segunda Guerra, né, porque a Primeira Guerra acaba em 18, né, isso aí ainda era muito um protótipo, né? Então, quando chega a Segunda Guerra Mundial, as transmissões sobre as notícias da guerra estavam ali presentes e, importante dizer que mesmo antes da guerra, o rádio já era essa ferramenta de propaganda, onde muitos regimes ali vão se aproveitar dele para poder atingir um público gigantesco. Exemplo que a gente tinha no Brasil, Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, que foi ditador no Brasil entre 1930 e 1945, usou do rádio como um instrumento de propaganda, porque conseguia atingir uma pluralidade de lares ali que, como eu falei antes, o jornal não tinha essa capacidade
dado a baixa instrução que a gente tinha no Brasil e em diversos países do mundo. Inclusive o Vargas, que tinha lá o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, um departamento governamental responsável ali por fazer a propaganda do governo, inclusive causar censura a qualquer ação contrária ao governo. E o DIP, vai criar um programa importantíssimo aí, que é a Hora do Brasil, um programa de rádio que existe até hoje, controlado lá pelo governo, que por muito tempo a Hora do Brasil foi um programa aí obrigatório. Todas as rádios, às 19h, paravam a transmissão e passavam 1 hora de transmissão vinda do governo. Hoje que a Hora do Brasil é simplesmente um jornal oficial do governo, na época do Vargas era algo muito mais do que isso. Era também um programa de entretenimento, tanto que o pico alto da transmissão da Hora do Brasil se deu numa entrevista com ninguém mais, ninguém menos que Carmen Miranda. E na época que Vargas era presidente, a Hora do Brasil sempre finalizava com a voz do presidente, o discurso que o presidente tinha para aquele dia. Bom, conforme o tempo foi passando, outras ferramentas de informação foram surgindo e começaram a criar uma sombra sobre o rádio aí, Inclusive, a televisão, quando a televisão surge, os anunciadores de rádio começam a fugir do rádio, começam a transmitir pela televisão, Porque a televisão era muito mais sedutora que o rádio, muito mais atraente, Começava a entrar nos lares da pessoa, então os anunciantes de rádio começaram a migrar para a televisão, mas o rádio tinha uma vantagem que a TV não tinha, Uma propaganda barata e que movia com a imaginação das pessoas. Gente, eu deve ter falado de um escritor importante americano chamado Orson Welles. Orson Welles, ele também radialista, chegou a transmitir um trecho do livro dele, da novela A Guerra dos Mundos, pelo rádio como se fosse um noticiário. Então ele, descrevendo a invasão alienígena sobre a Terra, causou um pânico gigantesco. Aproveitando-se dessa capacidade que o rádio tem e que era bastante comum através das radionovelas, uma empresa, uma associação dos anunciantes de rádio faz uma propaganda nas rádios americanas que é fantástica, que eu vou descrever agora para vocês de uma forma muito direta. Então, feche seus olhos, mantenha sua imaginação aberta. Aí o que acontecia? O sujeito ia lá, ligava o seu rádio e de repente começava uma transmissão como se fosse um plantão jornalístico, E um repórter no microfone começava a falar de um evento muito estranho que estava acontecendo na região dos Grandes Lagos, lá no norte dos Estados Unidos. Ele começava a anunciar que uma cena muito estranha estava acontecendo, uma fila gigantesca de caminhões se aproximavam dos Grandes Lagos, caminhões carregados de um pó estranho e despejavam esse pó nos Grandes Lagos, e ele não sabia informar certamente o que era aquilo. Então ele busca informações e ele fala: olha, eu não sei se a informação está correta, mas me acabaram de informar que estão despejando mistura para pudim dentro dos Grandes Lagos, E caminhões e caminhões chegam cada vez com mais mistura para pudim, e essa mistura está despejando nos Grandes Lagos, e ninguém aí sabe me informar certamente o porquê desse despejo de massa de pudim. Não, peraí, algo está acontecendo. Veja lá no céu, helicópteros da Marinha Americana se aproximam dos Grandes Lagos, eles param sobre os Grandes Lagos. O que será isso? Por que não temos informações? Uma manobra estranha acontece com os helicópteros estão virando, eles estão ficando de cabeça para baixo, Então há helicópteros da Marinha Americana sobre os Grandes Lagos, com o rotor voltado para baixo, e eles começam a baixar. Nossa, eles estão encostando o rotor nas águas e agitando as águas dos Grandes Lagos, misturando a água dos Grandes Lagos a essa mistura de pudim. O que está acontecendo? Os 3 Grandes Lagos estão virando, 3 enormes pudins gigantescos que você não consegue ver a outra margem, Os helicópteros estão saindo, estão indo embora. Nossa, 3 outros helicópteros se aproximam, eles carregam alguma coisa, é grande, é vermelha, o que é isso? É uma cereja gigantesca, uma cereja de 3 toneladas que eles carregam, e eles estão colocando a cereja sobre os Grandes Lagos, e os 3 Grandes Lagos viraram agora um enorme pudim com uma cereja de 3 toneladas sobre isso. Corte. Fala. Tenta fazer isso na TV. Anuncie em rádio. Cara, que propaganda genial! Essa propaganda aí atiçou os anunciantes porque realmente o uso da imaginação do rádio
permitia com que os anunciantes fizessem propagandas muito mais baratas, contando apenas com a capacidade vocal dos locutores e dos anunciantes em rádio. E é justamente por isso que o rádio não perde o seu charme, o rádio não perde a sua sedução. E mesmo hoje, em tempos de internet, você tem aí a sobrevivência das web rádios, né, que surgem como uma alternativa muito mais expansiva, que ultrapassam as ondas sonoras de transmissão de rádio comum que a gente tem e atingem aí a internet. E para que a gente consiga entender legal aí o que é esse papel do rádio, o que é o papel da web rádio, eu resolvi trazer o meu amigo aí, Kleber Boaro, né, que é responsável aí por uma web rádio, né, que ele vai falar com vocês sobre que raio é isso. Fala aí, Kleber Boaro. Olá pessoal, tudo bem? Kleber Boaro aqui falando com vocês a pedido do meu amigo Bião. É isso aí, ele pediu para falar sobre a importância do rádio em nossas vidas. E é total, né? Total da gente que veio do tempo sem internet. Então a gente sabe muito bem o que é viver sem ter essa facilidade do YouTube e, enfim, das coisas tão fáceis de se conseguir. Então o rádio, ele sempre foi o nosso norte, tanto para a notícia quanto para a diversão, né? Desde de manhãzinha você podia conectar ali o seu rádio na sua estação preferida, o seu Walkman, e curtir desde as suas notícias preferidas, as suas músicas preferidas, né? E isso mudou muito a nossa vida. Para conseguir música nova do artista que estava lançando um disco, era só ouvindo rádio e gravando com aquele carimbo por cima das palavras ali, por cima da música, aquele carimbo que muitas vezes a gente ficava irritado, porque a gente queria a música limpa, né? E isso mudou certamente a vida de muita gente. A rádio, imagina, ainda antes da televisão, até mesmo quando já tinha televisão e as pessoas não podiam comprar uma televisão, então as pessoas ouviam rádio para se informar, para se entreter, radionovela, né, muita coisa bacana. A televisão mesmo teve que se inspirar no rádio até para montar grade de programação. A primeira televisão com uma grade de programação, ela veio por conta da rádio, era a TV Excelsior, que adaptou o que eles faziam com o rádio na Rádio Excelsior para a televisão e virou a TV Excelsior, para ver o tamanho da importância da coisa toda. Hoje quem assiste televisão está acostumado que tem programas em determinados horários, tal, mas isso veio tudo do rádio também. Eu sou formado em rádio e televisão, desde 2006 me formei na Universidade de São Caetano do Sul, ainda na época era a INES, e hoje eu tenho a Rádio Web Plano B, onde tenho a honra e o orgulho de ter o Bião comigo também, e muita gente fazendo tudo com amor. E a Rádio Web está se transformando hoje na alternativa mais bacana para você que tinha perdido a sua paixão pelo rádio, ou para você que nunca foi apaixonado pelo rádio, porque a gente tenta resgatar com a Rádio Web, a gente tenta resgatar as coisas que não se tem mais, que é a paixão de se fazer rádio, né? A maioria das rádios como a nossa, por exemplo, não tem um caixa, não tem jabá, não tem nada disso. Então uma porrada de banda toca, bandas ótimas tocam, estreiam suas músicas na programação, estão na programação, tem músicos que viraram locutores da rádio, fazendo programas super bacanas. Isso tudo é paixão. E a gente tenta resgatar isso hoje, principalmente em época que a gente está vivendo agora, essa época de pandemia, a gente tenta resgatar essa coisa, essa convivência, esse estar próximo através das ondas sonoras do rádio, que não é transmitido exatamente pelas ondas que estão no ar, mas pelas ondas da web, as ondas digitais, se é que existem ondas digitais, né? Mas a transformação da rádio e a continuidade da rádio hoje via rádio web
ela é praticamente certa, né? Então, as opções são amplas, os meios são amplos e você tem direito de escolher o que você quer ouvir. Isso é uma coisa muito legal. Hoje a gente vê muita gravação. A nossa rádio já acontece programas tão bacanas que tem gente que manda gravação pra gente de programas que estavam ouvindo, como a gente fazia antigamente com fitas, né? As pessoas gravam de meio digital algumas vezes. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. O rádio, ele não vai morrer, ele está se adaptando, ele já está cada vez mais na internet. E o que é muito bom, porque hoje é possível ver uma programação de onde você quiser, simplesmente pelo seu computador, pelo seu smartphone. E isso facilita demais a vida, uma vez que as pessoas podem não estar tão próximas de casa, ou pelo menos do local onde gostariam de morar, não é mesmo? Então é isso aí, o rádio é o veículo de comunicação mais importante que a gente tem até hoje. Valeu, um abraço e até a próxima. Sim, meus amigos, e como o Kleber acabou de falar aí, eu também estou nessa web rádio, né? Se você quiser acompanhar, né? Tá aqui o link da rádio, como você encontra o programa, né? Vai lá, modo aleatório, toda quinta-feira às 9 da noite. Estamos na web rádio tocando muita música e tem toda uma vasta programação. E, cara, vá atrás, valorize o rádio continua sendo esse veículo importantíssimo. E aí, cara, você curtiu o áudio hoje? Se você curtiu, você vai lá embaixo não curtir. Se você não curtiu, você vai lá embaixo não descurtir. Essa é a Plantinha do Suetônio, eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.